O governo de Luís Montenegro está cada vez mais fragilizado e as sondagens parecem apontar para isso mesmo. No dia de hoje venho mostrar-vos que André Ventura está à frente de Luís Montenegro na liderança da direita, dando a entender que há um padrão nas sondagens, visto que na última sondagem que eu analisei neste canal o Partido Socialista estava em empate técnico com o Chega para o primeiro lugar e a AD estava em terceiro. Eu no dia de hoje venho mostrar-vos que os portugueses começam a perceber André Ventura mais como líder da direita, a percepcionar André Ventura mais como líder da direita do que Luís Montenegro, o que ideologicamente faz todo o sentido, levando em consideração o simples facto de que Luís Montenegro e a AD não são de direita. Vamos ver esta notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, Ventura ou Montenegro, eleitores consideram o presidente do Chega o verdadeiro líder da direita. A escolha é entre André Ventura e Luís Montenegro do PSD. Os inquiridos da última sondagem da Aximage, André Ventura ocupa o primeiro lugar no pódio, com 44% dos inquiridos a considerá-lo líder da direita em Portugal. Em segundo lugar surge Luís Montenegro, atualmente com 43% dos votos. Portanto, a diferença não é assim tanta, mas é significativo o facto do líder do Executivo em Portugal neste momento não só não estar em primeiro lugar nas sondagens, o que é expectável para alguém que quer manter o poder executivo, mas enfim, partindo do pressuposto de que Luís Montenegro quer manter o poder executivo, não são boas notícias o facto de estar genericamente em terceiro, enquanto líder partidário, ou seja, está em terceiro lugar Partido Social Democrata, não Luís Montenegro, mas Luís Montenegro neste momento já nem reúne simpatias suficientes para ser o líder da direita. Neste momento, que é algo que é interessante, que é algo que ele também nunca reclamou propriamente para si, inclusive nas presidenciais, ele faz uma giga-joga ideológica absolutamente inacreditável, quando chega à altura de dizer, então, mas o meu amigo vai votar em António José Seguro, vai sugerir o voto em António José Seguro, ou em André Ventura, ao qual Luís Montenegro responde alguma coisa deste género: o nosso candidato perdeu, não temos mais nada a ver com as presidenciais. E diga-se de passagem, atenção, que eu no lugar de Luís Montenegro também teria feito isso mesmo, porque ele não podia simplesmente quebrar uma parte da sua identidade enquanto líder, que é o não é não. O não é central para o executivo de Luís Montenegro, apesar de que o não é não tem perdido força, porque tem adotado algumas medidas do Chega, dizendo, até inclusivamente, em algumas delas, que está disponível até para a possibilidade de uma revisão constitucional no próximo ano. Mas, enfim, levando isso em consideração, Luís Montenegro não podia abdicar dessa parte da sua identidade política, que é o não é não. Por outro lado, também não se poderia colar ao Partido Socialista e dizer, não, eu vou votar em António José Seguro e vou recomendar aos meus eleitores e militantes António José Seguro. Ele não poderia fazer isso. E, portanto, levando em consideração a situação na qual o próprio se colocou, eu acho que essa nas presidenciais foi a melhor opção. Mas isso mostra bem a falta de identidade política do Partido Social Democrata, que é, supostamente, para Miguel Morgado, eles deveriam ter reclamado o espaço da liderança da direita. Deveriam ter reclamado para si. Reclamavam esse espaço, tentavam agregar a direita e até tentar roubar alguns votos ao Chega. Miguel Morgado acredita nisso e acha que ele deveria ter feito. Por outro lado, Luís Montenegro parece querer disputar o centro com o Partido Socialista. Parece ser o único espaço que lhe importa, se é que lhe importa algum espaço genericamente. E, portanto, acaba por deixar vaga para André Ventura o espaço da liderança da direita, que nunca abdicou dela. Atenção, André Ventura já tinha reclamado para si a liderança da direita nas presidenciais, levando em consideração que foi o candidato da direita que mais votos teve. Isso é inevitável, quer dizer, o candidato da direita que mais votos teve foi André Ventura, até porque candidatos da direita, genericamente, só houve um. Luís Marques Mendes não é propriamente um candidato da direita, é um social-democrata, como tantos outros que há em Portugal, e a social-democracia não é propriamente a coisa mais direitista do mundo, se é que me faço entender. No rescaldo das eleições presidenciais de 2026, André Ventura já afirmava que os portugueses o colocaram no caminho para governar Portugal, afirmando ser o líder da direita portuguesa. Lideramos a direita em Portugal, disse, concluindo que aquele resultado era um enorme estímulo para continuar a trabalhar neste projeto que é transformar Portugal. Os resultados deste inquérito são a prova substancial das afirmações do candidato presidencial à altura das declarações. O Chega é hoje
a segunda força política com 60 assentos parlamentares. E, portanto, eu acho que as pessoas têm que perceber e interiorizar, principalmente as pessoas no Partido Social Democrata, que me parece que estão com alguma dificuldade em aceitar este facto que está mais ou menos consumado. Se hoje formos às urnas, eu também não acredito que os resultados eleitorais se alterem de forma substancial. Eu não estou a ver o Chega a ter maioria absoluta. Eu acho que iria disputar o primeiro lugar. Não tenho grandes dúvidas disso. Agora, maiorias absolutas não as vejo num horizonte tão próximo. Mas a questão é, nós temos que perceber que a partir do momento que Luís Montenegro perca eleições, que condições políticas atualmente já não tem nenhumas, mas isso também para o caso dele é irrelevante, até porque vergonha na cara é coisa que Luís Montenegro não tem, mas no dia em que Luís Montenegro for a eleições e ficar num lugar que não seja o primeiro, e eu acredito que seja já nas próximas eleições, e acho que não terminamos este ano 2026, sei que sejam marcadas novas eleições. Não acredito muito nisso, acho mesmo que brevemente vamos voltar a ter novas eleições e acho que vão ser protagonizadas essencialmente por André Ventura. Acho que André Ventura corre um sério risco, isto é um eufemismo, evidentemente, corre um sério risco de, nas próximas eleições, conseguir o primeiro lugar. Agora, nós temos é que perceber que o primeiro lugar de André Ventura não o vai permitir governar, desde logo porque ele, se conseguir o primeiro lugar, não há de ser por muitos pontos de distância face a José Luís Carneiro. E, portanto, vai depender de quem vier substituir Luís Montenegro enquanto líder partidário. E essa é uma questão central. Eu não sei, sinceramente, o que é que o Partido Social Democrata vai fazer, porque, por um lado, Luís Montenegro tem esta identidade particular do não é não, mas Luís Montenegro sai. Resta saber quantas figuras é que abandonam a esfera do poder do Partido Social Democrata quando Luís Montenegro sair. E em segundo lugar, pode tanto entrar Pedro Passos Coelho, que é uma possibilidade real e que acho que as suas aparições públicas e políticas não têm sido aleatórias, mas levando em consideração essa possibilidade real, também há uma possibilidade real contrária que no curto prazo vai beneficiar o chamado sistema, o que nós no Chega chamamos sistema, mas no médio e longo prazo vai dar inevitavelmente uma maioria absoluta ao Chega ou alguma coisa semelhante, que é basicamente o cenário que temos em França, que é entrar alguém no Partido Social Democrata com uma linha ideológica semelhante à de Rui Rio e aliar-se ao Partido Socialista para haver um executivo. A questão é, isso vai alimentar, evidentemente, a macronarrativa do Chega sobre o sistema. Eu acho que um governo Partido Social Democrata, Partido Socialista, pode não ser o que se quer no imediato, mas se calhar é o que se quer no médio prazo, porque o André Ventura vai reforçar totalmente essa narrativa, vai ser a única oposição minimamente viável no Parlamento, porque os outros dois blocos partidários estão a assegurar-se a si mesmos num executivo. Mas, por outro lado, se André Ventura consegue, por alguma razão, um líder mais à direita no Partido Social Democrata e conseguir uma coligação para implementar determinadas medidas, será positivo. Em última instância, parece-me que vai depender de quem vem substituir Luís Montenegro, porque essa é a pergunta central. Não sabemos, Pedro Passos Coelho dá indícios de querer voltar à política, mas não sabemos. E basicamente o futuro de uma política migratória mais decente. Eu não acredito em repatriamentos em massa com a conivência de Pedro Passos Coelho, diga-se de passagem. Não acredito. Pedro Passos Coelho é da direita tradicional e eu tenho uma fé moderada em Pedro Passos Coelho, porque eu não acredito que ele venha a aprovar repatriamentos em massa. Pedro Passos Coelho vai ser também ele um entrave a políticas migratórias revertidas, basicamente. Ele vai ser um entrave, que ninguém tenha dúvida nenhuma disso. Por outro lado, sem dúvida nenhuma que será melhor nas mais variadas matérias do que Luís Montenegro. E, portanto, essencialmente é isto. Eu acho que vamos ter eleições marcadas para o início do próximo ano. Eu estou a dizer isto, eu sei que é um bocadinho audaz dizê-lo, ainda para mais estamos em agosto, mas não tenho grandes dúvidas que isso aconteça e a verdadeira pergunta que falta responder é: quem é que vai ser o líder do Partido Social Democrata quando o Partido Social Democrata não ficar em primeiro? Porque isso vai decidir o próximo executivo português e qual é a coligação que se forma a partir disso. Enfim, pode vir outro que queira governar em duodécimos, apesar de que eu acho difícil. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA aí na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.